Olha só, existem duas técnicas que eu te mandei, né? A Store Memory, que é você vai usar histórias para memorizar as coisas, e a Memory Palace Technique, a técnica do Palácio da Memória. A técnica do Palácio da Memória, você basicamente vai associar as coisas, os locais que você conhece, aos termos que você vai estudar e você quer memorizar. Depois eu posso fazer um exemplo sobre isso. Mas vamos focar aqui só no Store Memory, a técnica de memorização com histórias, ok? Porque a humanidade inteira, né, passou durante todo esse tempo aí, desde o início da sua existência, contando histórias. Então a gente tem muita facilidade com histórias, né? E isso gruda muito mais fácil na nossa cabeça do que técnicas assim. Mas vamos lá, essa técnica que é do intervalo de confiança. Não vou falar sobre isso, sobre a fórmula em si, só a técnica de memorização, né? Vamos lá. Você vai ter que entender um pouquinho da fórmula. Entender um pouquinho não, de preferência tudo da fórmula. Ok? Você vai entender a fórmula e você vai ver algumas coisinhas padrões ali. Por exemplo, o valor da distribuição Z, que é o valor Z, você vai colocar geralmente 1,96 para 95% de confiança. Que a maioria das vezes a gente faz 95% de confiança, né? Então 0,05% de chance de erro, né? 5% de chance de você errar. Eu já fiz isso, falei isso nos meus vídeos de bioestatística, que eu tenho a playlist lá, né? Aí você vai fazer o que, né? Vamos lá, vamos memorizar essa fórmula aqui. O IC é o X traço, né? Mais ou menos Z, vezes o desvio padrão, sobre N, a raiz quadrada de N. Vamos lá. Vamos entender a fórmula primeiro. A média da amostra, o X tracinho é a média da amostra, né? O Z é o valor da distribuição normal. O valor da distribuição normal, que não tem Z, se pensa Z, o que isso tem a ver com o valor da distribuição normal? Não é uma letra que representa muito bem isso, né? Mas tudo bem, a gente vai entender isso aqui. Então você pensa, a maioria das vezes a gente vai com 95% de confiança. 95% de confiança é 1,96. Então sempre aqui vai ser 1,96. Se ele pedir com 90% de confiança, não vai ser 1,96. Aí a gente vai ter que estudar mais sobre isso, pesquisar em outras coisas, né? Tabelas, por exemplo. Ok? Ou outro software. O desvio padrão na população, esse símbolo aqui, desvio padrão na população. O N é o tamanho da amostra e a raiz quadrada, que a gente faz ali. E o erro padrão na média, essas duas aqui, dois conjuntos juntos, ok? O que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar do erro padrão na média, que esses dois juntos é o erro padrão na média, que esse daqui ele tem um valor fixo, por exemplo, 95%, que é 1,96, e para os outros porcentagem de confiança, ele tem outro valor, que não é 1,96. A gente vai ter que entender que o intervalo de confiança, para que serve o intervalo de confiança? Por que a gente vai usar essa fórmula, né? Até aqui que eu coloquei, né? A maioria das vezes que a gente fizer isso, vai dar 95% delas, o valor vai dar entre um intervalo, né? Por isso que eles chamam de intervalo de confiança. Ou seja, não estamos 100% certos, mas temos muita confiança do que está ali no meio, né? Vamos dizer que você mediu a altura de 100 brasileiros e a média foi 1,70, com um desvio padrão de 0,10 metros, né? Aí você vai colocar aqui, ó, 1,70 que é a média. 1,96 porque 95% de confiança, né? Isso aqui é a média, vai aqui. 0,010 que é o desvio padrão. E 10 e 100 por causa que é a amostra, né? Aí você vai fazer a conta, essa continha aqui é bem básica, né? Matemática básica, né? Você viu ali, alguém tinha falado no grupo que você teria que usar a fórmula do coisa, né? A calculadora, na verdade, que se for fazer a prova presencial, você usa no máximo uma calculadora para fazer os cálculos. Então, se você saber a fórmula e todos os conceitos, a teoria da fórmula, você vai conseguir fazer a atividade da prova, né? Sem quebrar muito a cabeça com a fórmula, ok? Vamos memorizar a fórmula então agora. O IC, imagine o IC, vai. Agora treine a sua imaginação. Depois eu vou falar uma diquinha extra para você fazer isso, ok? IC, intervalo de confiança. Ok, intervalo de confiança, IC, intervalo de confiança. Bem fácil memorizar, né? Bem fácil. Agora imagina assim a história. Você está sentado no seu quarto, né? Sentado no seu quarto, estudando bioestatística. Aí chega o seu irmão ou algum parente seu e te fala assim: nossa, você sabia que lá fora aconteceu um acidente de 2 caminhões e um caminhão foi parar na frente da nossa casa e ele tampou o portão da casa. Não tem como a gente sair de casa mais. Imagine assim. Uma cena bem drástica, né? E coloque isso na sua cabeça, né? Quanto você mais colocar elementos na sua imaginação, na sua cena de memorização,
que eles sejam mais impactantes, melhor vai ser. O que pode ser isso? Pode ser atividades violentas, sexuais, exageradas, absurdas. Tipo assim, imagine um elefante pulando, por exemplo, num pula-pula. Bizarro, né? É uma imagem, uma coisa que nunca aconteceria na vida real. Ok? Imagina essas coisas bem doidas assim, sabe? Quanto mais fora do padrão, melhor vai ser pra memorizar. Aí assim, os dois caminhões gigantes bateram ali e tamparam sua casa. Aí você fala, seu irmão fala isso pra você, e você fala, o meu intervalo de confiança em relação a isso não é muito grande. Sabe, irmão? Não tem muita lógica o que eu falei aqui, mas não precisa ter lógica. O importante é você memorizar. Entender a fórmula, como eu falei, entenda a fórmula antes, depois memorize. Nossa, o intervalo de confiança aqui, meu irmão, eu acho não tá muito alto não, eu acho que você tá mentindo pra mim. Aí ele, né, você fala isso daí. Aí depois disso, você fala, eu acho que isso não é verdade. Eu não acho que isso é verdade. Por que eu falei isso não é verdade? Olha aqui, ó. Seria assim, ó. Tá vendo aqui? O X, ele é esse X aqui, da média, ok? E o I, ele é, imagina assim, falei, se você usar um software de áudio, ele vai ficar assim o áudio, reto. Porque eu falei o I na mesma altura. Se eu falar ficaria diferente, ok? Imagina o X como uma reta, uma estrada reta. Por isso, e o que simboliza essa reta? Essa reta simboliza esse tracinho em cima do X, ok? Seria basicamente isso. E esse mais e menos, né? Aí você fala, eu acho que você tá exagerando, né? Aí seu irmão, ele fala pra você, né? Como que era mesmo? Peraí. Lembrei. Aí seu irmão fala pra você, nossa, mas você não acredita? Mas você não acredita nisso? Você não acredita nisso? Imagina, seu irmão fala, nossa, você não acredita nisso? Aí você fala o quê? Mais ou menos, sabe? Mais ou menos, sabe? O que é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, sabe? Em vez de você falar sabe, mais ou menos, sabe? Você fala sabe. Aí você fala mais ou menos, sabe? Aqui, ó, sabe. Por causa que começa com Z. Por isso que você coloca com sabe. Mais ou menos, sabe? Pronto. Você memorizou só essa parte aqui da forma. Agora o resto. Aí seu irmão te fala assim, imagine, ele fala assim, nossa, cadê? Deixa eu falar uma linha aqui, vou escrever o diálogo pra você. Nossa, você é doido, né? Doida. Você desvia do padrão, desvia do padrão você usa uma linguagem que desvia do padrão da população. Olha isso, bateu certinho com esse símbolo aqui, né? Bateu certinho. Olha isso. Você usa uma linguagem que desvia do padrão da população. Meu irmão, minha irmã, né? Por quê? Porque você usa sabe. Porque você usa sabe ao invés de sabe. Mais ou menos sabe. Em vez de mais ou menos sabe. Entendeu? Você desvia do padrão da população. Você fala diferente da população. Porque você usa sabe em vez de sabe. Entendeu? Olha que bizarro, né? Muito legal isso aqui. Aí você fala assim, que nada. Que nada. Por que nada? O nada começa com N. E olha aqui. Aqui tem N. Um zoom bem forte aqui. Tem N. Entendeu? O meu intervalo de confiança está muito baixo em relação a esse acontecimento que o caminhão parou na frente da nossa casa. Aí você fala, aí lembra? Aí você fala, então ele te pergunta, então você não confia em mim? Você não acredita em mim? Mais ou menos, sabe? Aí seu irmão fala, você desvia muito do padrão das normas de fala da população, porque você usa sabe em vez de sabe.
né? Aí você fala, que nada, meu irmão. Mas a raiz quadrada, como a gente vai memorizar a raiz quadrada? A raiz quadrada você memoriza assim, lembrando mesmo, sabe? Igual o IC. O IC, se lembra, intervalo de confiança. A raiz quadrada você vai memorizar também. Ok? E esse pontinho aqui, que é a multiplicação, você também pode memorizar. Não é muito difícil de lembrar isso aqui. Não é muito difícil. Ó, você olha, entende a fórmula, você olha para a fórmula e pensa nela na sua cabeça. E você tenta imaginar a fórmula na sua cabeça. Ah, não consegui imaginar a fórmula. Isso é normal, porque nós não fomos feitos para imaginar números. Números ou letras, assim. A gente foi feito para imaginar imagens, igual aquela palavra, aquela frase, né? 1000 imagens vale mais do que uma palavra. Não é, perdão. 1000 imagens vale mais. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Isso simboliza exatamente isso que eu estou fazendo agora com você. Entendeu? Você está usando a imagem na sua cabeça, bem exagerada. Ok? Uma coisa bem maluca, às vezes. Ok? E você vai memorizar a fórmula assim. Esse ponto final dá para memorizar. Essa raiz quadrada dá para memorizar. Também tem jeito de fazer isso. Sabe? Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Que nada. Que nada. Olha aqui, ó. Olha minha mão. Que nada. Que nada. Por que eu fiz assim? Minha mão tava cá, ela foi pra cima. Pra cima, né? Por que ela foi pra cima? Porque olha aqui, ó. A gente tem... Imagina que você vai fazer assim, ó. Pra cima. Por quê? Esse tracinho aqui, ó. Pra você escrever o símbolo da raiz quadrada, você faz assim, ó. Coloca... Pega o lápis aqui, coloca aqui e sobe, né? E sobe assim. Aqui seria a mesma coisa. Você fala assim, que nada. Você sobe assim e você sobe essa barra aqui. Imagine que essa barra seria como se você estivesse fazendo o símbolo da raiz quadrada. Beleza? Seria basicamente isso. Você pode fazer esse tipo de coisa. Agora, a técnica do palácio da memória, você poderia usar, ok, um restaurante, por exemplo. A gente tá falando de nutrição, vamos falar de restaurante. Eu imaginei uma cena de um restaurante acontecendo isso. Ok? Mas enfim, essa é outra coisa, eu vou te mostrar também pra você na prática. Aí eu coloco uma imagem aqui e a gente vai imaginando junto as cenas. Ok? Mas a imaginação, como você vai treinar a sua imaginação? Você vai treinar a sua imaginação assistindo e consumindo coisas. Coisas bem aleatórias. Consuma coisas que não são da sua área, né? E preferencialmente. A Netflix tem várias séries ali. Algumas muito boas, muito sonhos, e dá pra você assistir. Também tem vários sites onde eu posso te mostrar onde você acha filmes e séries grátis pra assistir. Ok? Então isso não é problema. Mas leia livros de diversos temas. Leia livros de diversos temas. Consuma conteúdo bem maluco. Quanto mais diferente, por exemplo, Harry Potter. É muito diferente Harry Potter. Não é real aquilo, né? Do mundo de hoje. Em relação ao mundo de hoje. Ok? E outras coisas também. Contos de fadas, excelente. Eu adoro contos de fadas. Eles exploram a imaginação de um jeito absurdo. Aquela torre na Rapunzel, por exemplo, no meio da floresta, com uma cachoeira atrás. Eu lembro até hoje da cena. Sabe? Isso ajuda muito na memorização. Muito mesmo. Você criar essas associações. Estude sobre criatividade também. Como falei, criatividade é básico pro mundo de hoje também, por causa da resolução de problemas. E por causa disso, olha como eu consegui memorizar. Memorizei essa fórmula aqui em menos de 10 minutos. Eu memorizei essa fórmula. Imagina que você faz em 1 hora. Em 1 hora você memoriza mais ou menos ali umas 5 fórmulas, no mínimo, tá? Eu sempre eu parei de fazer, na verdade, esses desafios. Mas eu pegava assim, eu pedia pra uma pessoa, ou a IA mesmo, a inteligência artificial, me mandar 100 frases, 100 frases não, 100 palavras, às vezes até 100 frases, pra me memorizar, ok? E eu memorizava essas palavras através dessas historinhas que eu falei pra você, que eu ia criando. Aí eu imaginava eu na escola de música, por exemplo, pensando isso daí. Ou imaginava eu num restaurante pensando como memorizar tal coisa, entendeu? E assim vai, é um treino semanal e que você deve fazer, ok? Uma coisa, falar, né? A gente memoriza mais as coisas com base nas emoções. E como eu falei pra você, esse acontecimento que eu falei pra você da história do caminhão que parou na sua casa é um acontecimento que te gera emoção, né? Te gera geralmente ansiedade, medo. Isso é ótimo pra simular a sua imaginação. Ok? Porque nós teríamos guardar as coisas quanto mais boas ou ruins elas forem. Se for uma coisa ruim, muito ruim na nossa vida, a gente grava, né? Agora, se for uma coisa muito boa, a gente também vai gravar, né? Isso você sabe, não tenho o que eu falar muito pra você. Mas seria basicamente isso, ok? É uma excelente técnica de memorização que eu super recomendo. E como falei, estude criatividade, consuma conteúdo de muitas áreas diferentes. Vídeos, filmes, séries, assim que ajuda demais a você manter essa criatividade, ok? Tem até uma coisa, por exemplo, estudar geografia, olhar lugares novos assim pra você
conseguir assimilar na sua cabeça melhor essas memorizações, ok? Por exemplo, a Torre Eiffel, ou algumas pirâmides do Egito, por exemplo, sabe, esse tipo de coisa. Provavelmente você nunca deve ter ido lá e visto pessoalmente, né, visualmente, mas na imaginação dá pra fazer muitas brincadeiras legais e você memorizar muita coisa assim, entendeu? E quanto mais você vai treinar assim, melhor você vai ficar. E claro, isso se alinha também a outras coisas também que você pode fazer na sua vida, como por exemplo, cuidar da sua saúde. Exercício físico, ele aumenta a BDNF, fortalece seus neurônios e suas sinapses, por exemplo. Isso é essencial para um aprendizado de alta performance. Dormir cedo, cuidar da sua higiene do sono, né? Cuidar da sua alimentação, comer verduras, vegetais, etc. Isso ajuda muito também. Okay? Nós não fomos feitos para estudar e memorizar tanta informação como no mundo de hoje. Ok? Nós não fomos feitos para isso. Então acaba sendo complicado mesmo e nós apelamos para esses métodos biológicos que vieram conosco. Por exemplo, as emoções, né? Nós tendemos a memorizar as coisas que nos dão muitas emoções, preferencialmente. Ok? E seria mais essa parte que eu queria falar para você. Ok? E é isso.